Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma grande alegria poder estar com você novamente e compartilhar um pouco do que Deus tem feito no seu reino. Hoje nós temos um assunto muito interessante que é sobre missões. Vamos falar sobre missões e eu tenho um convidado muito especial, um jovem que decidiu no seu coração ser um missionário muito cedo e ele vai estar conversando com você. Não saia daí, a gente já volta. Olá, como eu disse a você, nós temos um programa muito especial hoje e vamos falar sobre missões. E eu tenho aqui ao meu lado um convidado muito especial, que é o Samuel Milek, um jovem missionário. Samuel, seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado, pastor. Quero agradecer o privilégio de poder estar com vocês. Maravilha. Falar sobre missões, que está no coração de Deus e também está no meu coração. Amém. Nós vamos começar então a nossa conversa aqui, Samuel. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: qual a tua idade? Tenho 25 anos, pastor. 25 anos. Você já é casado? Casado, graças a Deus. Essa é parte do testemunho e parte de missões. Maravilha. Casamento que Deus me deu. Mas isso fica para depois a gente conversar. Ok. Me diga uma coisa, Samuel. Eu queria saber um pouquinho do seu testemunho de vida. Como foi que você se converteu? Você aceitou a Jesus? Fala um pouco sobre isso. Então, eu cresci num berço evangélico, né? Só que ao longo dos anos, da adolescência ali, eu me desviei, fiquei longe dos caminhos do Senhor, né? Experimentando toda a sorte aí de coisas ruins e pecados, mas graças a Deus que com 16 anos, numa igreja aqui em Curitiba, uma igreja num culto de jovens, com pouca gente, né? Um louvor gostoso, ali eu me reconciliei com Jesus, né? Sem necessidade de apelo, sem necessidade de apelo dos homens, né? Digamos assim, eu me entreguei para Jesus, eu nasci de novo. Minha vida foi totalmente transformada, né? Do dia ou da noite para o dia, porque foi no culto à noite, e como dizem, da água para o vinho, né? Maravilha, muito interessante. Samuel, e já que nós estamos falando de missão, né? De missões, Deus te deu um chamado missionário. Como que ele plantou isso no seu coração? Você sabe quando? Me conta um pouquinho dessa sua chamada missionária, dessa sua paixão por missões. Então, pastor, como eu falei, eu me converti com 16 anos e hoje eu consigo ver, né, que logo em seguida, quando Deus me salvou, transformou meu coração, Ele começou a lançar semente de missões. Como eu não entendia como que funcionava, eu só fui recebendo aquelas sementes. Por exemplo, eu vi uma mensagem de um missionário que pregava falando sobre missões, que faça missões, o mundo precisa de missionários, de pessoas que se importem, que se doem, que preguem. E aí meu coração já despertava como que dizendo, né? É isso que eu quero fazer, né, da minha vida. É esse caminho que eu quero seguir. Mas muito novo, né? Então assim, as coisas foram se desenrolando. E graças a Deus, né, minha liderança, minha igreja, ouviu a Deus, e com 19 anos eu já entrei no seminário, né, já tenho feito trabalhos missionários dentro de Curitiba, em Joinville, já fui no interior do Paraná, outras cidades também, né, e tudo foi um processo até que Deus, graças a Deus, confirmou o chamado para missões mundiais mesmo, que é a missões transculturais, missões para outros países, né? Que nos próximos anos, assim, a partir dos 19 anos de idade, Deus começou a falar que era especificamente isso, graças a Deus. Até que Ele me direcionou para ir para a África, de uma forma muito especial, de uma forma muito clara. Quando eu tinha, acredito, uns 23, 24 anos, né? Ele falou, vai para a África, e eu fui para a África, né? Nessa idade. Você já vai falar sobre isso. Okay. Já nós vamos falar sobre a África, que eu quero até gerar uma expectativa no seu coração aí que está assistindo. O Samuel foi chamado para missões muito novo e ele já tem uma experiência muito interessante na África que você já vai saber um pouquinho. Agora eu quero te perguntar o seguinte: você disse algo interessante aí. Eu me preparei, né? Eu fui para um seminário. Então, para ser um missionário, você precisa de um preparo. Não é assim, quero ser missionário e eu vou daqui um mês para a África. É assim, não? Não é, né, pastor? Porque
Deus trabalha com propósitos, né? E o propósito de Deus carece de treinamento, né? Carece de preparo, né? Porque Deus não faz as coisas de uma hora para outra sem trabalhar no coração das pessoas. Nós vemos na Bíblia, na história da igreja, também, que Deus trabalha transformando os corações dia após dia. Então, talvez um seminário não seja o treinamento de alguns, porém todos precisam de treinamento para fazer missões, de uma forma ou de outra, mas um treinamento específico por Deus. E eu creio que Deus realmente dá esse treinamento para os chamados por Ele, né? Aí aquela frase que a gente conheceu há uns anos atrás, né? Deus capacita os escolhidos, né? Não escolhe os capacitados. Eu vi que é uma verdade na minha vida. Deus me escolheu e depois me capacitou. E assim Ele vai fazer com qualquer um que Ele chamar. Então, Samuel, para o pessoal que está assistindo em casa, eu queria que você explicasse em poucas palavras o que é missão. Ok, pastor. Missão, eu entendo que tudo é missão, né? Ou a igreja é missionária, faz missões, ou ela não é igreja. Então, todo cristão, por essência, tem que ser um missionário, né? Fazer a mensagem de Deus pregada, fazer a vontade de Deus, fazer missões, ok? Porém, a gente usa a igreja como um todo, usa a palavra missões para dizer missões transculturais, né? Eu gosto de falar missões mundiais. Por quê? Porque você consegue entender melhor, que é quando você vai pregar o evangelho, você vai ajudar o órfão, vai ajudar a viúva, vai ajudar um necessitado, levar o reino de Deus a outros países. Principalmente se você é um país que tem uma graça de Deus, você vai conseguir levar essa graça para outras nações. Se você tem estrutura, como é o caso do Brasil hoje, graças a Deus, uma estrutura financeira, uma estrutura econômica, relacionamentos internacionais, enfim, uma série de coisas. Você consegue usar isso para tocar, para abençoar outras nações. E esse propósito de abençoar as nações é missões. Então, basicamente seria levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus através de ações, né? Através de benefícios que nós estamos recebendo e partilhar com os outros. Através desses benefícios, como você falou, o Brasil hoje é muito bem dito, o Brasil hoje é um país bendito, né? É abençoado. E a gente pode, né, com aquilo que nós estamos recebendo de Deus, partilhar com outras pessoas e assim levar o amor de Deus. Isso é a missão, né? Essa é a missão da igreja. É verdade, pastor, porque Jesus falou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E isso é fazer missões. Maravilha. Então, Samuel, nós estamos falando sobre essa questão de fazer missões e como uma chamada da igreja, né? Como algo que a igreja precisa fazer. Hoje, todas as igrejas fazem missão. Você sabe mais ou menos qual o percentual de igrejas, eu não sei se você tem todos esses dados, que fazem missões, ou que tipo de missões existem? Existem só missões transculturais ou internacionais, ou existem missões que podem ser feitas no nosso país ou no lugar onde as pessoas estão? Como é que funciona isso? Então, pastor Flávio, como eu falei, missões é tudo que a igreja faz. Quando eu falo igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Então ela vai às vezes ajudar um necessitado, às vezes ela vai fazer uma oração com alguém. Eu creio que isso é missão, porque ela está levando o reino de Deus para aquele lugar, está pregando o evangelho. Missões ela pode fazer, se a gente for ver assim, missões num sentido mais forte, como hoje nas agências missionárias, as pessoas veem grandes trabalhos, grandes missões. Sim, você pode fazer isso. No próprio Brasil tem muitas coisas. Com os índios, você consegue vários trabalhos fortes, distantes. No interior do Brasil, por incrível que pareça, existe muitos índios, né? Existe mais de 200 línguas faladas dentro do Brasil. E a gente não sabe dessas coisas. São trabalhos para ser feito. O Nordeste, por exemplo, existe milhões de pessoas carentes, como a África. E é se conhecido hoje o Nordeste brasileiro como a África, dentro do Brasil. Deixa eu falar outra coisa que acho que também contribui com essa sua analogia. Em todos os lugares existem pessoas não alcançadas.
E eu entendo assim que as missões é você buscar pessoas não alcançadas e alcançá-las com o amor de Deus, né? A gente tem a questão da missão urbana, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a missão urbana pode ser um treinamento muito importante para o missionário que quer fazer uma missão transcultural. Você passou por isso, Samuel? Sim, pastor, eu passei, fiz bastante trabalho em Curitiba, como eu falei, mas eu fui novo para o seminário, então eu já comecei o meu preparo ali, e nós fazíamos viagens nesse seminário, né, para cidades do interior, então era evangelismo, era teatro, era ajudar, às vezes família, fazer uma visita para uma família que precisa, uma oração, uma série de coisas que a gente fazia nesse trabalho. Então desde novo, nesse seminário, eu já trabalhava intensamente. Mas é claro, você quando você está com Jesus, você está no ônibus, é o tempo ali para você ouvir a Deus, para poder falar de Jesus para uma pessoa, ou uma pessoa que por exemplo, né, deixou cair as suas coisas na rua. A gente dá um exemplo, né? Você vai lá, não, por favor, deixa eu te ajudar e tal. Daí a pessoa fica meio sem jeito. Ah, não, tudo bem, obrigado e tal. Você pode dar uma palavra para ela, Jesus ama você, Deus te abençoe, vai com Deus, tenha um bom dia. Se você falar isso, cheio do Espírito Santo, você vai, como você falou, é um preparo para fazer missões em outras nações. Eu acredito que até o dia que Deus te determinar para sair do seu país, se você tem um chamado missionário para ir, que é o caso de poucos, você precisa fazer missões aqui. Por quê? Porque aqui vai ser, como você falou, vai ser o teu treinamento, vai ser o tempo que você vai ser treinado, preparado por Deus para o dia que Deus te enviar. Porque se você chegar, um exemplo claro disso, o que é? Que você precisa fazer atitudes, você precisa servir, você precisa ajudar de todas as formas que você puder no seu país. Por quê? Porque quando você chega num outro país, nós somos brasileiros, o português não se fala na maior parte do mundo. Então, se você não fala o inglês, pelo menos, o que vai contar fora do país, 100% são as suas atitudes. Então, hashtag fica a dica, se você quer ser um missionário, a primeira coisa que você precisa é estudar inglês. É isso aí, pastor, precisa muito. Esse mundo, como dizem, né, mundo globalizado, ele se fala uma só língua, por incrível que pareça. Não, me perdoe, não é um missionário, fazendo missão urbana, ou a missão urbana é onde você faz na cidade onde você mora. Mas se você quer ser um missionário transcultural e ir para outra cultura, é importante que você saiba uma outra língua, de preferência o inglês, né? É verdade, pastor. Basicamente, a base precisa ser o inglês. Por quê? Porque o mundo hoje fala inglês, não fala português. Se bem que quando você chega num outro país, que não seja Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, você vai ter que aprender a língua do povo. Porque a maioria das vezes, você só vai conseguir o coração do povo quando você fala a língua dele. Muito interessante isso que você falou. Você só alcança a língua, o coração da pessoa quando você fala a linguagem dele. Muito interessante isso, grave isso no seu coração. Samuel, nós vamos para um pequeno intervalo e eu vou dar um tempinho aí para você tomar uma água. Mas nós vamos voltar com um assunto muito interessante, que é a experiência do Samuel na África. E ele vai contar, você já está vendo ali os animaizinhos que ele trouxe ali, né? E já você vai saber um pouquinho mais da experiência do Samuel na África e também por que ele voltou e vai retornar para lá, né? Se Deus quiser, e Ele quer. Já a gente volta, fica por aí, não vai embora não, tem coisa boa por aí. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Que bom que você ficou aí e o assunto está muito interessante. Nós estamos falando aqui com o missionário Samuel. E agora, Samuel, antes de falarmos da África, da experiência que você teve bastante jovem lá na África, eu queria te fazer uma pergunta. Quem pode fazer missão? Todo mundo pode fazer missão? Sim, pastor, todo mundo pode fazer missões. Toda igreja pode e deve fazer missões. Você que está me vendo, me ouvindo, você pode fazer missões. A gente conhece que tem 3 formas básicas, vamos dizer assim, de fazer missões, pastor. Você pode ir,
para os países fazer missões mundiais, você pode orar pelos missionários, pela obra missionária, pelos países que precisam, e você pode contribuir financeiramente com os seus recursos, você pode. Então, basicamente são essas 3 formas. O missionário que veste a sua armadura, digamos assim, né, e vai para a batalha como um guerreiro. Então vai para o campo missionário. É chamado campo missionário no sentido de quê? De campo de guerra, que é uma batalha. Então você veste aquela roupa e vai. Mas você precisa de cobertura. E quem dá essa cobertura são os seus intercessores. Então talvez você não tenha um chamado para ir. A maioria não tem um chamado para ir fisicamente. Mas onde você não vai fisicamente, as suas orações, elas podem ir. Então você pode orar, você pode alcançar o país que for, a pessoa que for. Já um homem de Deus já dizia, há muito tempo atrás, que as pessoas podem nos bater, nos humilhar, nos rejeitar, mas elas não têm nenhuma defesa contra as nossas orações. Amém. Então você pode orar por um missionário, você pode orar por uma pessoa que te persegue, e você pode orar por uma nação que precisa, né, pastor? Uma nação que precisa. Hoje a gente conhece a janela 1040, que é onde tem concentrado o maior número de países que não conhecem o Evangelho, ou conhece pouco o Evangelho. Países em sua maioria comunistas ou muçulmanos, islâmicos, que eles são totalmente contra a pregação do Evangelho, contra o estabelecimento de igrejas, estabelecimento de pastores, de liderança. É muito difícil, mas onde você não vai, as suas orações, elas podem e devem ir, meu irmão. Uma coisa interessante também falarmos, eu acho muito interessante essa questão das 3 ações, né? Porque todas são ações. Você pode ir como um missionário de campo, você pode interceder, ficar na intercessão, intercedendo pelo missionário, e você também pode contribuir, né, com as suas ofertas e as suas doações. Uma certa vez um missionário trouxe uma analogia muito interessante, onde ele falou sobre a guerra, a batalha de Josué e a intercessão de Moisés no alto da montanha. E Moisés, ele no momento ali, enquanto Moisés estava com seus braços levantados, Josué ganhava a batalha. Josué e o povo de Israel estavam ganhando a batalha. Mas aí quando Moisés cansava e abaixava o braço, o povo de Israel, o exército de Israel começava a perder a batalha. E aí o que aconteceu? Arão e Ur, veio um de cada lado e ficou segurando o braço de Moisés. Então, Josué é o missionário que está ali na batalha. Moisés é aquele que está intercedendo. E Arão e Ur são aqueles que estão apoiando, dando suporte. E quem dá suporte é aquele que contribui, é aquele que faz as suas doações. Então, eu acredito que as 3 pontas, não só o trabalho de campo é importante, mas todos têm grande importância. Não só o missionário que está ali, Josué que está ali na batalha, mas Moisés que está aqui intercedendo, e Arão e Ur que estão apoiando, né, no caso, os mantenedores, os doadores financeiros. É muito interessante porque não só, Samuel, como você falou aqui, a igreja, né, pode ser missionária. De repente você que é um empresário, você que é um profissional liberal, você é alguém que talvez não está na igreja, mas você pode apoiar financeiramente, você pode apoiar intercedendo, e por que não, se você tiver amor por um povo, você pode ir até esse povo falar do amor de Deus. Isso tudo é muito interessante, né? Agora eu quero falar um pouquinho, Samuel, sobre a África, né? Como que você foi parar na África, cara? Então, pastor, essa é uma história que começa com o meu chamado, que a gente conversou agora há pouco, que Deus me chamou para missões. Só que, como a gente também conversou, missões é muito grande, e o mundo é muito grande, a gente sabe que o mundo é muito grande, e Deus, eu cheguei a um ponto que eu comecei a orar, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Isso é interessante, porque Deus é um Deus que fala com a gente. Eu costumo falar, ao longo desses anos, que o bom de estar com Deus é que Ele existe, que Ele é vivo e que Ele fala com a gente. Esse é o lado bom de ser cristão, de estar com Deus. Que Ele existe, que Ele é bom e que Ele fala com a gente. E nesse tempo de busca, de oração, decidido, Deus, eu vou para
para uma nação porque o Senhor me chamou para ir, como o pastor falou, ser o Josué. Eu tenho chamado para ser Josué. Por mais que todo mundo trabalhe junto, é uma equipe, uma grande equipe, para vencer, para conquistar, para avançar o reino de Deus, a igreja e tudo mais. Porém, eu tinha chamado de Josué. Então, Deus, qual campo de batalha eu vou? Nessa primeira batalha, onde que eu vou batalhar? Como se fosse assim, né? Então, eu estava orando e uma noite em casa, orando, Deus veio para mim e falou muito claro, vá para a África com Osnei. Vai para a África com Osnei. Aquilo foi muito forte. Quando você ouve a voz de Deus, é muito forte. É interessante porque sua vida muda, né? Tua vida muda. Não é mesmo, pastor? Porque é Deus. Quando é Deus, as coisas acontecem. Amém. Então, a partir desse dia, era o dia que eu comecei a ir para a África, né? Então, demorou ali meses, toda uma preparação. Por mais que Deus direcionou, eu já vivia na África, porém, todo o processo ali de conversar, de estruturar, de se preparar, para mim, na época, era mais fácil, porque eu era solteiro, né? E Deus já estava vendo isso e estava nos seus planos, porque eu estava pedindo para Deus uma esposa e pedindo o meu ministério. Quem é solteiro quer casar, né? E quem é missionário quer ir para as nações. Então eu estava nessa luta, né? Vamos dizer assim, com Deus. Deus, minha esposa, cadê? Deus me manda meu ministério. Aí Deus direcionou, vai para a África com o Osnei. O Osnei é o pastor missionário do Ministério África para Jesus. Ele já trabalha há 15 anos, mais de 15 anos na África, ajudando órfãos, viúvas, implantando igreja. Uma benção. Então, Samuca, me diga uma coisa. Para qual região você foi? É importante falar, né? Eu vi que você trouxe alguns materiais, você trouxe uma bandeira. E me diga assim, qual região que você foi, o que você fazia lá, qual foi a sua experiência diretamente com os africanos ali? Fala um pouquinho sobre isso. Então, pastor, a gente foi para um país chamado Tanzânia. Quando Deus me falou, eu não tinha ideia onde o pastor Osnei estava na África, porque nós sabemos que a África é um continente com mais de 50 países, mais de 2.000 línguas, mas eu fui descobrir que o Osnei estava na Tanzânia, o país Tanzânia, na cidade chamada Arusha, e lá fui eu. E os trabalhos que eu realizei lá, por incrível que pareça, eu pensei que eu ia chegar pregando, e como eu falei ali, não tem como você pregar para alguém que não vai te entender. Porque as pessoas não falam lá, eles falavam, onde eu morava especificamente, falava Swahili, falava Maasai, que é o dialeto Maasai, da tribo Maasai. A gente morou lá, o pastor mora até hoje lá no meio da civilização, das tribos Maasai, que é uma das maiores tribos da África. Muito curioso a cultura, porque é uma das sociedades, vamos dizer assim, das comunidades mais primitivas que existe em toda a Terra, o povo Maasai. Então lá tinha uma série de trabalhos. Eu cheguei lá, não tinha como pregar. E o trabalho que ele estava desenrolando, estava fazendo lá, era a construção. Porque ele tem uma visão de construir escolas, construir creches e também construir igrejas. Hoje ele tem construído algumas igrejas lá na África, na Tanzânia. Já construiu outras em Moçambique. Então o meu trabalho lá, por incrível que pareça, eu fiz muitas coisas em Curitiba, mas o que eu nunca tinha feito por exemplo, bater massa de concreto. Eu não imaginei que eu ia chegar lá como missionário, né, formado em teologia e uma série de coisas, ia chegar lá de começo já bati massa de concreto. Então, para mim, a princípio foi uma experiência assim chocante por causa disso, né? Então, esse foi um dos trabalhos. Depois a gente vai começar a fazer, daí como eu sei falar inglês, então isso ajudou um pouquinho. Aí você pegava um cara ali inglês e pregava alguma coisa. E o problema é que mesmo em inglês, como eu falei, as pessoas não recebem de coração, a maioria. Então você tem que falar a língua delas. Aí vale aquela frase que diz que, Agostinho, se eu não me engano, que disse que pregue sempre, se preciso, use palavras. Então o que é isso? É você pregar com as atitudes. Então era lá, ajudando uma pessoa que precisava, um trabalho com órfão, que você serve uma refeição, dá um brinquedo, uma roupa, ensina a palavra de Deus, prega para eles. Aos pouquinhos você vai aprendendo a língua local. Então você consegue trazer uma mensagem, trazer pelo menos um pensamento na língua das pessoas. E isso junto com as suas atitudes, de se desprender das coisas. Porque as pessoas, as pessoas crentes,
as pessoas que são, vamos dizer, simpatizantes dos missionários, elas veem os missionários como pessoas bravas, que saíram da sua terra e estão lá por amor das pessoas, para ajudar. Isso é interessante. Claro, em contrapartida tem aqueles outros que não querem, não apoiam de jeito nenhum. Então foi um dos poucos trabalhos que a gente fez lá, que eu posso falar, foi ajudar na construção, foi carregar muito peso, foi ajudar com órfãos, ajudar entrega de cesta com viúvas, estar envolvido com a sociedade, com o povo em geral. Isso é legal, porque é importante a gente saber que quando você vai para um outro lugar pregar ou fazer missões, a gente já tem aquela ideia de que a gente já vai chegar falando falando de Jesus, olha, e pregando o Evangelho, ou pregando a Bíblia, a palavra, mas na realidade é pregar, como você disse, né, com as atitudes, né, e mostrando amor pelas pessoas, e não só em outros países, mas no nosso país também. A gente tem diversos relatos de missionários, e hoje existem muitos missionários que estão entrando em alguns países da forma profissional, né? Então, por exemplo, você que é dentista, você pode trabalhar num campo missionário, é mais fácil para você entrar. Você que é engenheiro, você que é, enfim, médico, é muito mais fácil de você entrar numa cultura, numa sociedade e pregar com aquilo que você sabe fazer e está levando para eles, e depois falar do amor de Deus. Geralmente é assim, né? Servir e compartilhar daquilo que a gente tem recebido, como nós falamos no primeiro bloco. Você queria mostrar a bandeira que você trouxe aí, a bandeira do país? Nós já estamos chegando ao final do programa. Então, pastor, essa aqui é a bandeira da Tanzânia. Tanzânia aí, ó. Orem pela Tanzânia. Olhem pela Tanzânia. Um abraço para os meus irmãos da Tanzânia. Um abraço para os tanzanienses, para os missionários que estão na Tanzânia. São muitos que estão lá na base hoje, na África para Jesus. Que podem estar vendo pela internet. Né? Eles vão ver, com certeza, esse programa. Então, um abraço para todos, pastor Osnei, toda a família. E é uma alegria. Esse país que Deus conseguiu me dar como um presente. Eu consegui ganhar como um presente de Deus para abrir as portas para o meu ministério. Eu fico feliz. A Tanzânia, então ore pela Tanzânia, precisa muito. A tribo Maasai, que a gente estava inserido no meio, morando dentro, precisava muito. Então ore por isso, pense no que você pode fazer com relação a missões. Essa é a nossa dica para vocês. Maravilha. Nós já estamos chegando ao final do programa. Samuel, muito obrigado. A alegria ter você conosco. O assunto é muito vasto, muito amplo, a gente poderia ficar conversando aqui mais algumas horas, mas o programa não tem tanto tempo, mas queremos te agradecer e muito em breve, né, você voltando para a África vai fazer um excelente trabalho. E você vai ver aí algumas fotos, você tem o contato do Samuel, se você quiser compartilhar com ele e-mails ou saber um pouco mais do trabalho do Samuel, vai estar aparecendo aí no seu vídeo os contatos do Samuel. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero convidar você, pastor, para participar das nossas reuniões mensais do Núcleo de Comunhão Pastoral. Para isso temos o site do Núcleo de Comunhão Pastoral que está aparecendo no seu vídeo, e aí você pode pegar todas as informações das nossas reuniões nesse site. Um forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo programa.